tenho ao meu lado a pedagoga, professora Vanessa Almada, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Professor João Luz Tanuri, que é professor de? Matemática. Matemática. Ah, esposo da Helena Tanuri, já deu para perceber, né? Inclusive, deixa eu só ler um Twitter aqui, gente. Assim, ó, a Helena Tanuri colocou assim no Twitter. Esperando aqui a participação do meu cavaleiro da armadura reluzente. A Helena é demais, Boa. Eu nunca vi uma esposa dizer isso do marido a primeira vez, né? Romântico Pois isso. é, eu escuto isso várias vezes. Boa. Temos também a pedagoga, psicopedagoga Vanessa Rezende também, que está conosco para falar. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Fala no microfone, viu? Muito obrigada. Que você está com o microfone de mão. Tá funcionando? Está funcionando. Então a gente quer falar hoje sobre um assunto que às vezes assusta muito os pais, principalmente quando os pais não participam muito da vida escolar dos filhos, né? E só vão mandando os meninos para a escola. Quando chega no final de cada etapa, os pais recebem os boletins com as notas às vezes azuis, outras vermelhas, meio colorido o boletim, e aí os pais ficam assustados, né? E preocupados com a famosa recuperação. Como é que vai fazer, né? Quais são esses desafios que os pais têm para enfrentar, como podem enfrentar? E os professores também, no caso, né, João? Você está em sala de aula direto, sofrem, né? O que os professores passam ali com os alunos quando o professor dá uma recuperação para o aluno, né? Ele dá com vontade ou ele faz isso com pesar, né? Como é que funciona essa época do ano? Quem quer começar a falar? Talvez você, Vanessa, que está lá como coordenadora pedagógica, né, do ensino fundamental 1 ou 2? 2. 2, né, do Colégio Sexto ao Cristão. nono ano. Como é que é para você? Deve ouvir muita reclamação nessa época do ano, tanto de professor quanto de pais, né? É uma situação muito triste, né? Um aluno que tem 100 pontos no início do ano, em fevereiro. E quantos né? dias letivos? São 200 dias letivos. Né? 200 dias para estudar, 100 pontos para ganhar. Exatamente. E aí vem aquela conversa, o professor deu recuperação para o meu filho. Na verdade, não é verdade. O João né? é o culpado. Não é. Não é culpado, João. O próprio aluno que ele vai construindo, né? O professor está administrando aí esses pontos, mas o aluno que vai tomando as decisões ao longo do ano junto com a família. O que você falou, assim, é fato. Aquela família que não acompanha o filho, que não dá um suporte, né, aí por trás, não é parceira da escola, muitas vezes o resultado não vai ser satisfatório. Então, aquele aluno que não cumpre as tarefas de casa, não tem uma rotina de estudo, não entrega os trabalhos quando são feitos, estuda só na última hora, amanhã eu tenho prova, vou estudar hoje. Né? Realmente ele não vai ter um desempenho satisfatório. Né? Então a gente fica muito triste, é frustrante como educador, como pai, como mãe, você ter um resultado de uma recuperação né? Final. Isso nós estamos falando aqui de um contexto de uma escola que é escola particular. Você imagina então nas escolas públicas, né? João, você que está lá dentro da sala de aula, por exemplo, você tem esse sentimento? Porque eu também sou professor e às vezes eu não atuo, vamos dizer assim, em escolas como vocês, mas eu imagino que muitas vezes os pais, por pagarem uma escola por filho, aí eu estou falando mais para quem faz escola particular, ele está pagando a escola, então é problema da escola. Se vira com meu filho aí, ele tem que chegar aqui em casa com notas azuis, né? Você tem sentimento ou não? Você tem um sentimento em relação a poucos alunos, ou metade da sala você acha que funciona assim, ou isso é coisa da minha cabeça? Não, isso acontece. Não é uma coisa constante, não posso dizer que seja com a maioria, mas infelizmente acontece alguns casos que a gente, no contato com os pais, as escolas onde eu trabalho, sempre promovem reuniões com os pais para ter um contato professor e pai durante o processo, porque isso auxilia, a visão do professor às vezes muda, porque ouvindo o pai, ouvindo o contexto onde o aluno está inserido dentro de casa, né? Às vezes isso é um auxiliador para a gente ter uma estratégia diferente para alcançar o aluno, às vezes numa deficiência que ele tem. Então tem sempre esse contato durante o ano. E algumas vezes a gente percebe, pela conversa com os pais, que os pais ali delegaram à escola um percentual muito maior de responsabilidade na educação, no desenvolvimento pedagógico do filho, à escola e sai um pouco de lado. Quando a gente sabe, as Vanessas aí podem fazer coro comigo, que o desenvolvimento do aluno escolar depende muito mais do núcleo familiar. A escola, o professor, eles estão ali, podem ser excelentes.
Se o aluno não tiver uma estrutura familiar que lhe permita estar ali desenvolvendo, vai ser muito mais difícil. E a responsabilidade não pode ser jogada inteiramente para a escola, para os professores. Existe uma responsabilidade, e ela, na minha opinião, é a maior, que é da família. Agora, até pegando o gancho do que você está falando, Júnior, deixa eu até colocar você na conversa, Vanessa, que é coordenadora até do Colégio Cristão. Não, a Vanessa é essa que é a coordenadora. Você Muita Vanessa. Muita Vanessa Mas confunde é o minha cabelo, cabeça. Mas a Vanessa também já atuou no Colégio Então Cristão. vamos lá, Então vamos ela conhece fingir o contexto. vamos pensar que seja assim. Mas Vale dizer que a Vanessa Rezende, hoje ela trabalha em consultório, atendendo crianças Ótimo. com dificuldades, então ela também tem muita Então vai ser até informação. melhor a pergunta. Por quê? Num tempo onde as famílias estão tão atoladas de trabalho, de serviço, delegando, terceirizando a criação dos filhos às suas babás. Quando eu digo terceirizar, não é questão de contratar uma babá. É realmente terceirizar mesmo, deixar de lado e ter só aquele momento de falar: oi filho, como é que tá? Tudo bem? Você cortou o cabelo? Então aquela coisa. E isso a escola também sente. Porque realmente o pai não tem presença com o filho, a mãe não tem presença com o filho, logicamente é a babá ou quem é responsável, a escola sente porque o pai também terceiriza essa responsabilidade, como o João disse, para a escola. Isso tem acontecido muito nesse tempo, principalmente nessa década, onde as mulheres também entraram com tudo no mercado de trabalho? Isso acontece assim, na minha percepção, uns 90%, né, Vanessa Almada? Os pais fazem muito isso e infelizmente, porque isso não deveria acontecer. Eu sempre gosto muito de falar das coisas de Deus. Eu passo hoje, a Bíblia fala que é responsabilidade dos pais orientar o filho no caminho. E um dos processos do caminho é a questão da educação. Aí o pai terceiriza para nós, psicopedagogos, para psicólogo, para a coordenação da escola, para os professores. Quando chega no final do ano, acontece esse problema como agora, da recuperação, os pais ficam super apavorados. Então, hoje eu vim até pensando em dizer para os pais que muita calma nessa hora, né? Porque agora, como já aconteceu, não adianta ficar chorando e não tomar as decisões corretas, que é providenciar uma forma do problema ser resolvido mais. Vocês estão aqui para dar as decisões para dar corretas. as dicas. Né? Deixa eu até falar, só chamar o pessoal de casa, você quer fazer perguntas, você viu que o assunto é motivante, né? Principalmente para quem é pai, para quem é mãe. Você pode, então, ligar para cá no 3253-3320, liga para cá para fazer pergunta para as Vanessas ou para o João. Pelo Twitter eu vou ler aqui. Pelo e-mail ou até mesmo pelo nosso CAT. Inclusive tem diversas participações aqui no CAT. Eu vou ler depois porque o tema está muito instigante. Depois então vou ler todas aqui. Mas o telefone do CAT 3209-3301 e ligando, deixando sua mensagem, sua pergunta, você já concorre a esse kit de tudo um pouco que o Didi está mostrando ali. Ó. Kit de E tudo hoje, um pouco. se a Maravilhoso. gente conseguir ainda, tiver um tempinho fazer o game, tá aqui, ó, o CD do game. Sol da Sol Justiça, CD e DVD. Exatamente. Para quem participar com a gente no game. Então, Então, se tiver você- tempo, nós vamos fazer um game E hoje. ligando e perguntando e participando, você já concorre. Então, por favor, Então, Luciana. eu queria perguntar para a Vanessa, porque você também trabalha, acompanha muito as crianças de perto, né? Você atende algumas crianças que têm até algumas dificuldades. E a minha pergunta é a seguinte: a gente sabe que, não vou dizer aqui o brasileiro, mas o ser humano, de maneira geral, tem uma mania de deixar as coisas para a última hora. É a famosa procrastinação, né? Eu vou deixar para estudar no final do ano, no começo do ano não tem problema se eu tirar uma nota pior, eu me recupero depois, eu tenho tempo para isso. E a gente sabe que essa mentalidade que acaba atrapalhando e gerando tudo isso que a gente está conversando aqui sobre recuperação no final do ano e tudo. De onde vem essa mentalidade? Porque as crianças já são assim, isso é natural do ser humano. E como é que você faz para trabalhar isso, para mudar essa mentalidade da criança? Primeiro, esse comportamento aprendido. Na nossa cultura existe muito isso mesmo, de deixar as coisas para a última hora. A criança que age assim, ela aprendeu em casa. Por isso que muitas vezes, quando eu trabalho com as crianças, eu atendo a família, porque a gente tem que mudar o sistema de dentro da família para que a criança adote um comportamento diferente. Em relação à questão do horário de estudo, o que a gente faz? Quando eu atendo os meninos, eu monto para eles um guia de estudo. Mas as escolas até fazem isso também. A gente não deve deixar para estudar para uma prova de matemática do João Lúcio um dia antes da prova, né, João? Não vai A gente tem que fazer um guia de estudo. Então, por exemplo, se o menino não tem nenhum transtorno de aprendizagem ou ele não tem um TDAH, o que a gente faz? Nós já até falamos sobre TDAH, né? TDAH, até vale a pena você dizer, TDAH significa... Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Porque dependendo do problema que a criança tiver, não adianta a gente colocar para ela estudar todo dia 1 hora determinadas matérias. Então, o que eu faço? Se de manhã teve aula de matemática, ciências e história, por exemplo, na escola. Aí, na parte da tarde, a criança chega, relaxa, brinca um pouquinho, porque é importante, mesmo na época de recuperação, brincar, relaxar, essas coisas, vale até por agora também, né?
E aí a gente vai e monta um horário de estudo. Então, de 2 às 3 você pode estudar um pouquinho de matemática, aí dá umas meia hora de descanso, aí depois você pega a matéria de história, lê mais um pouco, 1 hora de estudo. Quando a criança tem algum transtorno, eu diminuo. Eu coloco 20 minutos para cada matéria ser estudada que estudou de manhã na escola. Então, para quê? Para que não aconteça isso agora no final do ano. A criança que se prepara, que estuda todo dia um pouquinho, que não faz essa procrastinação de ficar empurrando as coisas com a barriguinha dela, no final do ano ela vai correr menos risco de estar com essas notas ruins. Sim, pessoal, nós temos alguém na linha, um adolescente que quer fazer perguntas para vocês. Tomara que não seja um aluno de matemática, Ou que né? tá de recuperação. É o César Augusto, de 15 anos, né? Ô César, bom dia. Bom dia, Tudo bem com você? graças a Deus. Deus te abençoe, obrigado pela sua participação, viu? Você quer perguntar, tirar dúvidas, quer brigar com o professor de matemática? Não, né? Não vou brigar não, porque graças a Deus eu tenho um ótimo relacionamento com o meu professor de matemática. Ô, maravilha. Mas eu gostaria de saber... É esse que está aqui, não? Não. Nada. Então tá bom. Pode perguntar. Deixa eu te perguntar. Durante o ano a gente sofre, o aluno só passa por muitas, como é que eu digo, muitas tribulações Desafios. e desafios isso. Quando a gente recebe no final do ano o resultado final, a gente tomou bomba, igual é o meu caso, e o que a gente faz? A gente conversa com o pai e explica para ele que ele foi ausente, ou eu assumo essa culpa toda? Meu Deus, nossa, que pergunta, você botou todo mundo aqui agora contra a parede, rapaz. Jesus amado. E aí, quem quer responder? Não, veja bem, ele disse que o professor dele é legal, que ele tem bom relacionamento. Os professores de matemática são legais. Então, deixa eu só liberar. O César, a gente vai te responder, você vai ouvir pela televisão, tá bom? Ok. Obrigado pela sua Obrigado. participação. Bom, o que podemos dizer ao César? Me parece, pelas colocações dele, que há um problema de relacionamento em casa, Sim. o pai é ausente. É. Certamente, isso vai refletir na escola. Também. Nós temos vários casos em que a gente consegue entender, às vezes, um mau rendimento de alguns alunos, às vezes que eram bons, tinham um rendimento legal e de repente tem uma queda, a gente procurando, conversando com a ajuda das pedagogas e a própria percepção do professor, a gente vai chegando nessa conclusão. Teve uma situação na família, influenciou na vida escolar do aluno. Mas é uma situação dessa, de ausência paterna ou materna ou da família, a escola vai ser mais um lugar onde isso vai aparecer. E o problema é maior do que simplesmente Muito maior. escolar, né, pedagógico. Então a gente precisa, no caso do César, é uma situação que creio que vai influenciar na vida dele como um todo. É algo que precisa ser tratado. Se tiver se ele for uma pessoa que tem acompanhamento pastoral, uma pessoa que está ali, que pode auxiliar a família como um todo, Sim. é o momento de procurar isso. E não focar apenas na questão escolar, mas na questão de todas as áreas da vida dele vão ser influenciadas por isso.